Essa oração que eu fiz hoje é pelo nosso grupo de estudo mesmo, pelo fato da gente estar presente nesse grupo de estudo e por ele ser uma união de corações, uma união de ajustadores do pensamento. Pai universal, fonte de toda verdade, bondade e beleza. Nos reunimos em teu nome e sob a luz da tua revelação, com nossos corações abertos e nossas mentes desejosas de aprender e servir. Te agradecemos por essa oportunidade de estudarmos as verdades contidas no livro de Urântia, que nos traz uma nova revelação de ti, do universo e do nosso destino espiritual. Estamos aqui como irmãos e irmãs do tempo, em busca de uma compreensão mais profunda, de uma comunhão mais viva contigo e de capacitação para vivermos a cada dia a tua vontade. Pedimos que o Espírito da Verdade, presente em nós, pelo ministério de Jesus, nos ilumine, nos una e nos inspire. Que o nosso estudo não seja apenas um exercício intelectual, mas uma experiência de alma, viva, transformadora e fraterna. Agradecemos, Pai, por todos os seres celestiais que silenciosamente cooperam com esse momento. Os anjos, serafins, ajudantes espirituais e especialmente os ajustadores do pensamento, que habitam em cada um de nós, trabalhando incansavelmente para nos levar a Ti. Que possamos juntos aprofundar o nosso entendimento, fortalecer a nossa fé, praticar os frutos do Espírito em nossa convivência e contribuir para o crescimento do Ser Supremo com as nossas escolhas conscientes e o nosso serviço amoroso. Pai eterno, ajuda-nos a estudar com humildade, a ouvir com o coração, a falar com respeito e a aplicar o que aprendemos em nossa vida cotidiana. Pai, consagramos este encontro a Ti, que ele seja um instrumento de luz, um passo a mais em nossa jornada ascensional e uma semente de verdade viva nesse mundo tão necessitado de amor. E que seja sempre feita a vossa vontade. Amém. Então, perfeitamente conectados uns com os outros e com os nossos ajustadores, acho que a gente pode começar a ler o documento 183.2, que vai falar de Judas, né? De quando ele efetivamente vai trair Jesus. Judas na cidade. Depois de abandonar tão abruptamente a mesa enquanto partilhava da última ceia, Judas dirigiu-se imediatamente à casa do seu primo e então os dois foram diretamente até o capitão da guarda do templo. Judas pediu ao capitão que reunisse os guardas e informou-lhe que estava pronto para levá-los a Jesus. Como Judas havia surgido em cena um pouco antes do esperado, houve alguma demora em partir para a casa de Marcos, onde Judas esperava encontrar Jesus ainda em reunião com os apóstolos. O mestre e os 11 deixaram a casa de Elias Marcos ao menos 15 minutos antes da chegada do traidor e dos guardas. No momento em que os captores chegaram à casa de Marcos, Jesus e os 11 já estavam fora dos muros da cidade e a caminho do acampamento do Monte das Oliveiras. Judas ficou muito perturbado com esse malogro de não encontrar Jesus na residência de Marcos e em companhia dos 11 homens, dos quais apenas 2 estavam armados para resistir. Ele soube, por casualidade, que na tarde em que eles haviam deixado o acampamento, apenas Simão Pedro e Simão Zelote estavam guarnecidos pelas suas espadas. Judas esperava prender Jesus quando a cidade estivesse tranquila, e quando então houvesse poucas possibilidades de resistência. O traidor temia que, caso esperasse que eles voltassem ao acampamento, mais de 60 discípulos devotados teriam de ser enfrentados. Ele sabia também que Simão Zelote
estava de posse de um estoque amplo de armas. Judas ficava cada vez mais nervoso ao imaginar como os 11 apóstolos leais iriam detestá-lo e temia que todos eles buscassem destruí-lo. Ele não apenas era desleal, mas possuía realmente um coração covarde. Quando não logrou encontrar Jesus na sala superior, Judas pediu ao capitão da guarda para que retornassem ao templo. Enquanto isso, os dirigentes tinham começado a reunir-se na casa do sumo sacerdote em preparativos para receber Jesus, posto que a sua barganha com o traidor demandava a prisão de Jesus por volta da meia-noite daquele dia. Judas explicou aos seus cúmplices que, não havendo encontrado Jesus na casa de Marcos, seria necessário que fossem ao Getsêmani para prendê-lo. O traidor então afirmou que mais de 60 seguidores encontravam-se acampados com ele e que estavam todos bem armados. Os dirigentes dos judeus lembraram a Judas que Jesus havia sempre pregado a não resistência, mas Judas respondeu que eles não poderiam contar com todos os seguidores de Jesus para obedecer a esse ensinamento. Ele realmente temia por si próprio e por isso ousou pedir uma companhia de 40 soldados armados, posto que as autoridades judaicas não possuíam tal força de homens armados. Sob a sua jurisdição, eles foram imediatamente à fortaleza de Antônia e solicitaram ao comandante romano que lhes fornecesse essa guarda. Este, porém, quando soube que o objetivo era prender Jesus, recusou-se prontamente a aceder a tal pedido e remeteu-os ao seu oficial superior. Desse modo, mais de uma hora foi gasta em ir de uma autoridade a outra, até que finalmente foram obrigados a ir ao próprio Pilatos, a fim de obter a permissão para utilizar os guardas romanos armados. Era tarde quando chegaram à casa de Pilatos, e ele havia já recolhido aos seus aposentos particulares com a esposa. Ele hesitava em ter qualquer coisa a ver com essa empreitada, e mais ainda, por sua esposa haver pedido a ele que não atendesse a um tal pedido. Todavia, como o presidente do Sinédrio judeu encontrava-se presente, fazendo um pedido pessoal para ter essa ajuda, o governador julgou ser sábio conceder o que estava sendo pedido, pensando que fosse possível mais tarde emendar qualquer injustiça que eles pudessem estar dispostos a cometer. E assim, quando Judas Iscariotes saiu do templo por volta de 11h30 da noite, ele achava-se acompanhado por mais de 60 pessoas, guardas do templo, soldados romanos e servos curiosos dos sacerdotes e dos dirigentes principais. Continua? O microfone está fechado, Sueli. Perdão. Não, eu falei, agora a gente vai parar um pouquinho para ver se alguém tem alguma coisa a colocar, né, sobre esse Uhum. tópico que a gente leu, da traição de Jesus, né, que foi uma traição fruto do medo e do egoísmo, acho que de Judas, né, que Jesus não era aquele líder que ele esperava e ele estava se sentindo envergonhado por isso. Então, em função disso é que ele passou, né, que ele resolveu ir lá no Sinédrio e trair Jesus. A gente já tinha até falado um pouquinho disso, que a primeira sementinha, né, que apareceu no coração de Judas com relação a essa traição foi quando Jesus não quis ser coroado rei, né, por aqueles 5.000 que ele alimentou com o peixe e com o pão.
Então, os reveladores contam que aquele foi o primeiro momento que nasceu uma sementinha de insatisfação e traição no coração de Judas, né? Que depois foi se desenvolvendo e que culmina agora nesse documento aqui da traição. Então, ele era muito soberbo, né? E ele queria reconhecimento, ele queria glórias, e ele queria um líder que fosse à altura dele, na verdade, né? À altura daquele Messias que ele esperava. Então, acho que teve muito egoísmo, houve medo e acho que covardia espiritual também. Mas não sou eu que tenho que falar, vocês é que têm que falar. E o que que vocês acham? Essa parte do documento nos leva a refletir. Eu nem vou falar sobre Judas, porque todos nós temos a nossa opinião sobre Judas, Uhum, mas, mas porque eu tendo a acreditar que nós somos, de certa forma, não apenas influenciados, mas de certa forma nós também somos frutos do meio em que a gente vive. E eu quero algumas vezes acreditar que não há como você ser indiferente a essa influência do meio em que você está. E, e eu gostaria de acreditar, por exemplo, que eu gostaria de ser esperançoso a muitas coisas, por exemplo, que ocorrem no mundo, muitas coisas, por exemplo, que ocorrem, sei lá, não me vem nenhum exemplo agora, mas de repente Europa, né? Só para pegar um exemplo assim um pouco mais atual, uhum, de que aqueles vários povos que migraram na verdade, estão na Europa, de certa forma, seriam influenciados pelo meio e por conta disso há motivo para nós sermos esperançosos. Mas nós não podemos imaginar um meio ambiente, um exemplo, né? Tem aquela questão também do ganha-se pelo exemplo, né? Não se ganha pela palavra, mas nós não poderíamos imaginar um meio, nesses últimos 4 anos, assim, Judas não poderia estar em um meio melhor, né? Não poderia ter tido exemplos melhores, não poderia ter ouvido palavras melhores, não poderia estar em outro ambiente que melhor propiciasse a ele essas mudanças, principalmente dentro do coração dele. Tudo bem, a gente sabe pelo livro de Urântia que essas mudanças no coração, na mente, elas têm que partir de nós, né? As mensagens nos chegam, o exemplo nos chega, mas tem que nos tocar, porque do contrário a gente é refratário e pronto, acabou. uhum, Mas eu fico me perguntando, assim, eu fico meio. A palavra não é desesperançoso, uhum, talvez um pouco mais reticente em relação à espécie humana, quando a gente lembra assim que Judas, por 4 anos, esteve no melhor dos ambientes, recebeu o melhor dos exemplos, não poderia ter estado em meio melhor, e nem isso fez com que, na verdade, o coração dele fosse tocado. Então, é isso que me marca nessa passagem, Sueli. uhum. Eu sabe? concordo com você. Sabe, Pode falar, Milton? Sueli. Hoje eu estava fazendo uma reflexão justamente sobre essa questão que o Milton coloca. Eu venho de uma família de avô, pai, abusador, alcoólatra, abusador. Então, hoje eu estava refletindo e olhando a nossa linhagem, né? É, Se você nasce no meio, onde você, desde pequenininho, você é coagido ao medo, né? Você fica assustado toda hora porque a pessoa chega, quebra tudo, né? Faz aqueles shows absurdos, né? Sem ter limites, né? Aí na rua, com todo mundo vendo, ou é dentro de casa. É, Isso marca muito a infância. E aí eu estava olhando, como eu disse, as gerações futuras, e eu vejo essa semente ainda em muitos de nós. É uma coisa que aí eu até me perguntei, Senhor, mas quantas gerações precisa para consertar um- uma situação dessa? Traumas, né? Que segue com os filhos, com a esposa, depois com os filhos dos filhos, né? Enfim, a gente vê, não tem como você não ver a agressividade ou o alcoolismo ou uma tendência negativa, uma depressão numa família grande que traz esse histórico, né? E aí a gente não sabe quando é que isso vai ser resolvido,
Quando é que virão seres, nessa geração que vai conseguir suplantar essas tendências, né? A consequência disso tudo para livrar disso. E a gente vê que, como o mundo inteiro não é perfeito, como nós todos não somos perfeitos, todas as famílias têm seus traumas, seus problemas, suas dificuldades. Para evoluir o grupo inteiro, né, toda a Terra, eu acho que demanda realmente muito tempo, porque não existem profissionais habilitados, a ponto espiritualizados, né, a ponto de ajudar as pessoas. E aí, como a gente sabe, os nossos protetores, eles não entram nessas questões. Eles ajudam, auxiliam do jeito que podem, mas eles não tenta não influenciar a direção disso aí. Então, Milton, eu acredito que Judas, e vocês, eu acredito que Judas deve ter tido alguma coisa aí, ou foi de geração em geração, trazendo essa sementinha que, infelizmente eu digo, a gente pode viver com pessoas do bem, mas tem gente que não consegue se libertar. Pela experiência que eu vejo, pela análise que eu fiz. Tem gente que carrega a semente de uma forma muito mais intensa e ela manifesta com qualquer contrariedade que existe no meio. E Judas se sentiu muito contrariado com a postura de Jesus, que ele esperava, como você disse, que ele fosse o rei e que ele tivesse um posto equivalente ao papel dele de. Isso não aconteceu. Então, é assim que nós somos e eu também eu não fico descrente, porque entre esses tem alguns que realmente faz a diferença no meio, mas não é o suficiente para tirar a semente que está intensa naquele coração contrariado, entendeu? Obrigada, Suelene. Egli? Eu tenho uma visão assim, apesar dos pesares de perceber, né, que o Judas teve uma infância bastante mimado, né? Ele foi bastante Uhum. mimado e não podia ser. E esses mimos, né, no próprio livro de Urântia fala que é muito prejudicial, né? O excesso de autogratificação prejudica a personalidade da pessoa, porque qualquer adversidade, qualquer frustração é, ele entra num ressentimento, numa vingança, né? E isso é o que possivelmente aconteceu com Judas. Mas eu fico assim, apesar de ter seres humanos que são bastante difíceis de mudar, né? As características que herdou da infância, eu olho para os ensinamentos de Jesus e através deles, né, quantos os apóstolos, os 11, apesar das dificuldades que eles tiveram de assimilar todos esses ensinamentos que para a época era muito avançado e tudo, eles conseguiram, né, fazer a sua parte mesmo com as suas imperfeições. Então, eu acredito que esse ensinamento é útil para nosso aprendizado, que apesar da nossa origem, às vezes muito difícil, muito desafiadora, nos leva exatamente a, a engrandecer a nossa alma com esses desafios, né? E através desses ensinamentos do perdão, da, da compaixão, do que a gente possa sentir por esses seres humanos, né? Pelas imperfeições que existem em todos nós, né? Agora, eu queria ressaltar também uma coisa assim que me chamou a atenção esse texto, que é a decepção que ele teve quando ele chega na casa, porque ele esperava encontrar ali na casa de Marcos, né, os 11, e ele sabia que ali tinha menos pessoas armadas e tudo, e ele não encontra Jesus. Há 15 minutos eles já tinham saído, né? E isso levou que ele ter que retroagir, ter que buscar mais pessoas armadas e é incrível, né? É o tempo que Deus, vamos falar, o que Pai
Preciso. Talvez é o tempo de Deus para as coisas Uhum. acontecerem da forma não como ele tinha planejado, né? Foi curioso, isso me chamou a atenção, essa decepção que ele teve em relação a isso, e aumentou muito mais o medo dele, porque é um cara altamente medroso, ele, como que ia ser, né? Encarar, né, a deslealdade diante de todos os outros irmãos dele, né? Nossa, muito chocante o cara. E foram só 15 minutos, né? Assim, o tempo mesmo de Jesus sair dali com os apóstolos para que não houvesse uma coisa pior, porque se houvesse um embate entre os apóstolos e eles, né, É, poderia prender todo mundo e isso não aconteceu. Jesus tomou todo o cuidado de ir lá para a prensa de Oliva para se afastar e que não acontecesse nada. É verdade. enfim. Muito bom. Daniela? Então, gente, eu vejo, quando eu leio, vejo essa leitura assim que fala sobre a postura do Judas, eu não consigo reagir de uma maneira assim, tipo, de pensar, nossa, ele fez isso, não sei o quê. Não, eu procuro ver, assim como também quando eu vejo essa passagem do Lúcifer, eu comparo muito Judas com a questão do Lúcifer também, naquela rebelião, naquela coisa que ele pregou. E eu só acho que o Judas, para mim, quando eu leio, quando eu vejo essas coisas dele aí, eu trago muito para mim, né? Para como eu, a nível de traição, como eu me traio, como eu me coloco nessas posturas que o Judas se colocou diante de Jesus. Para mim, é só me faz ter um nível de admiração maior pela questão de como Deus mesmo, Deus o Pai, assim, respeita o livre-arbítrio, porque independentemente do meio que a gente se encontra, a gente sendo mimado ou tendo sofrido o pão que o diabo amassou, entre aspas, né? A gente tem escolhas. E tem gente que passa por mais diversos tipos de ambientes altamente degradantes, tóxicos, e elas fazem outras escolhas. Então, assim, fica maior ainda a minha admiração dessa questão de como tipo, é normal, entendeu? O cara tava lá, ele tinha a opção de escolher ser um pouco mais evoluído, de fazer outras escolhas, e ele escolheu seguir o lance dele, correu, entendeu? E tipo, tá tudo ok, ficou o ensinamento. Veja lá o que é que você se identifica com aquela pessoa, assim como todos os outros apóstolos, eu acho que é muito bem representado uma mente universal que está inserida em todo mundo em algum nível, e todo mundo tem um pouco daquilo, vaidade, não sei o quê. Cada apóstolo tinha uma característicazinha assim, que é positiva e negativa, que a gente tem e pode se espelhar. Assim, só vejo assim. É verdade, Dani, né? Então é o valor da escolha pessoal, do livre-arbítrio, que nunca ninguém passa por cima do livre-arbítrio, nem Jesus, nem o Pai, nem nenhum ser celestial. Isso é uma dádiva que a gente tem e que tem que ter responsabilidade por ela também. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então a gente pode continuar. Só um complementozinho, Sueli, que eu esqueci de colocar, que eu vejo também, que é também essa questão de que chegar até o pai é uma grande escola, e o Judas foi apenas um aluno, que é tipo assim, ele era difícil de aprender, só isso. Tem gente que aprende fácil, e tem gente que tem professor particular, tem que não sei o quê, e tem dificuldade de aprender. Ele só foi um aluno que não aprendeu, e ok. Não, não é ok, eu acho, na minha opinião. Porque esse não aprender pode ter significado a extinção dele, né? Não sei se significou porque o livro não fala sobre isso, mas poderia significar a extinção dele, né? Nunca, como se ele nunca tivesse existido. Então, Mas no acho que é sentido do mais livre-arbítrio, que isso. o ok é no sentido do livre-arbítrio, foi a escolha dele, Ah, ok, entendeu? E ok. uhum, certo. Então tá bom. Mais alguém quer falar? Vou passar para o próximo.
Então agora vai ser a prisão do mestre. Eu vou tentar aumentar mais um pouquinho, gente. Não sei o que acontece no meu computador. Vamos ver se melhora para vocês. Então, a prisão do mestre. Quem que pode ler para mim? Eu posso ler. Então, tá bom, obrigada. 3. A prisão do mestre. Quando essa companhia de soldados e de guardas armados, levando as tochas e as lanternas, aproximou-se do jardim, Judas adiantou-se e colocou-se à frente de todos a fim de imediatamente identificar Jesus, de modo que os captores pudessem com facilidade colocar as mãos nele antes que os seus companheiros conseguissem acorrer em suas defesas. E havia ainda uma outra razão para que Judas escolhesse estar à frente dos inimigos do Mestre. Pensou que poderia deixar transparecer que ele houvesse chegado ao local antes dos soldados, de modo que os apóstolos e todos os outros que se reuniam em torno de Jesus não fosse ligá-lo diretamente à presença dos guardas armados que seguiam tão de perto os seus passos. Judas chegara mesmo a pensar em posar como tendo, apressando-se para avisá-lo da aproximação dos captores. Esse plano, contudo, foi frustrado pela saudação sombria de Jesus ao traidor. Embora o mestre haja usado de amabilidade para falar a Judas, ele saudou-o como um traidor. Pedro, Tiago e João, e ainda uns 30 dos seus companheiros de acampamento, tão logo viram a companhia armada e com as tochas contornando o topo das colinas, logo souberam que esses soldados vinham para prender Jesus. E todos eles correram para baixo, até perto da prensa de olivas, onde o mestre estava sentado em solidão sob a luz da lua. À medida que a companhia aproximava-se de um lado, os 3 apóstolos e os seus companheiros vinham do outro lado. E enquanto Judas adiantava-se a passos largos para abordar o mestre, os 2 grupos ficaram imóveis, com o mestre entre eles e Judas, preparando-se para estampar o beijo traidor na fronte de Jesus. A esperança do traidor era de que pudesse, após conduzir os guardas ao Getsemane, simplesmente apontar Jesus para os soldados, ou, no máximo, cumprir a promessa de saudá-lo com um beijo. E então, rapidamente, retirar-se da cena. Judas temia sobremodo que todos os apóstolos estivessem presentes e que concentrassem os seus ataques sobre ele, em castigo pelo seu atrevimento de trair ao seu amado instrutor. Mas quando o mestre saudou como um traidor, ele ficou tão confuso que não fez nenhuma tentativa de fugir. Jesus empreendeu um último esforço para poupar Judas de traí-lo de fato, de traí-lo de fato. E assim, antes que o traidor pudesse alcançá-lo, ele andou para o lado e, dirigindo-se ao soldado mais próximo à esquerda, o capitão dos romanos, disse: A quem buscais? O capitão respondeu: Jesus de Nazaré. Então, Jesus adiantou-se imediatamente à frente do oficial e permaneceu calmamente ali, na posição majestática de um Deus de toda a sua criação, e disse: Sou eu. Muitos dessa companhia armada haviam ouvido Jesus ensinar no templo
Outros haviam ouvido falar sobre as suas obras poderosas e, quando o escutaram assim, corajosamente anunciar a sua identidade, aqueles que estavam nas fileiras da frente recuaram subitamente. Eles haviam sido tomados de surpresa com um anúncio calmo e majestático da sua própria identidade. E não havia, portanto, nenhuma necessidade de que Judas continuasse com o seu plano de traição. Com ousadia, o mestre havia revelando-se aos seus inimigos, que o poderiam ter prendido sem a ajuda de Judas. Mas o traidor precisava fazer algo para justificar a sua presença junto a esses homens armados, e, além disso, queria demonstrar que cumpria a sua parte na barganha da traição para com os dirigentes dos judeus e se fazer merecedor da grande recompensa e das honras que se acumulariam, esperava ele, sobre si, em uma recompensa pela sua promessa de entregar Jesus nas mãos deles. Enquanto os guardas refaziam-se da sua primeira vacilação ao verem Jesus, e com o som da voz inusitada dele, e enquanto os apóstolos e discípulos aproximavam-se, Judas foi até Jesus e, aplicando um beijo na sua fronte, disse: Salve, mestre e instrutor. E quando Judas abraçou assim o seu mestre, Jesus disse: Amigo, não te bastava fazer isso? Tinhas ainda, com um beijo, que trair o filho do homem? Os apóstolos e os discípulos ficaram literalmente atônitos com o que viram. Por um momento, ninguém se moveu. Então, Jesus, desembaraçando-se do abraço traidor de Judas, caminhou até os guardas e soldados e de novo perguntou: A quem procurais? E de que de novo? E de novo o capitão disse: Jesus de Nazaré. E de novo Jesus respondeu: Eu te disse que sou eu. Se, pois, buscas a mim, deixa os outros irem em paz. Estou pronto para ir contigo. Jesus estava pronto para ir de volta a Jerusalém com os guardas, e o capitão dos soldados também estava disposto a permitir que os três apóstolos e os seus companheiros tomassem o seu caminho em paz. Mas antes que fossem capazes de sair do lugar, e como Jesus permanecia lá, aguardando as ordens do capitão, um tal de Malco, o guarda-costas sírio do sumo sacerdote, andou até Jesus e preparou-se para atar suas mãos nas costas, embora o capitão romano não tivesse ordenado que Jesus devesse ser amarrado assim. Quando Pedro e seus amigos viram o seu mestre sendo submetido a essa indignidade, não mais foram capazes de controlar-se. Pedro sacou a sua espada e, com os outros, avançou para golpear Malco. No entanto, antes que os soldados pudessem vir em defesa do serviçal do sumo sacerdote, Jesus levantou a mão da proibição para Pedro e, usando de firmeza, disse: Pedro, guarda a tua espada. Aqueles que usam a espada perecerão pela espada. Não compreendes que é da vontade do Pai que eu beba desse cálice? E não sabes também que eu poderia agora mesmo
comandar mais de 12 legiões de anjos e colaboradores deles que me libertariam das mãos desses poucos homens? Jesus, assim, efetivamente dava um fim a essa demonstração de resistência física da parte dos seus seguidores, o que foi suficiente para despertar o medo no capitão dos guardas, que agora, com a ajuda dos seus soldados, colocava pesadas mãos sobre Jesus e o atava rapidamente. E enquanto eles amarravam as suas mãos com as cordas grossas, Jesus disse-lhe: Por que viestes contra mim com espadas e com bastões, como se fossem capturar um ladrão? Eu não estive diariamente convosco no templo, ensinando publicamente ao povo, e vós não fizeste nenhum esforço para levar-me. Quando Jesus estava sendo atado, o capitão, temendo que os seguidores do mestre pudessem tentar resgatá-lo, deu ordens para capturá-los, mas os soldados não foram suficientemente rápidos. E, havendo ouvido as ordens do capitão para prendê-los, os seguidores de Jesus fugiram às pressas de volta para a ravina. Durante todo esse tempo, João Marcos esteve escondido em um abrigo próximo. Quando os guardas partiram de volta para Jerusalém com Jesus, João Marcos tentou sair do abrigo para alcançar os apóstolos e os discípulos em fuga, mas quando ele saiu, um dos últimos soldados que esteve perseguindo os discípulos em fuga passou por perto e, vendo esse jovem com o seu manto de linho, tentou pegá-lo e quase conseguiu isso. De fato, o soldado chegou perto o suficiente de João para agarrá-lo pelo manto, mas o jovem moço livrou-se do manto, escapando nu, enquanto o soldado segurava o manto vazio. João Marcos correu até Davi e Zebedeu na trilha de cima. Quando o garoto contou a Davi o que havia acontecido, ambos apressaram-se de volta até as tendas dos apóstolos adormecidos e informaram aos oito sobre a traição do mestre e a sua prisão. Quase no mesmo momento em que os oito apóstolos estavam sendo despertados, aqueles que haviam fugido pela ravina vinham retornando. E eles todos se reuniram perto da prensa de Olivas para debater sobre o que deviam fazer. Nesse meio tempo, Simão Pedro e João Zebedeu, escondidos entre as oliveiras, já haviam partido através da multidão de soldados, guardas e servos que agora levavam Jesus de volta a Jerusalém, como se conduzisse um criminoso disposto a tudo. João acompanhou a multidão bem de perto. Pedro, todavia, seguiu-a de longe. Após escapar da garra do soldado, João Marcos cobriu-se com um manto que encontrou na tenda de Simão Pedro e de João Zebedeu. Ele suspeitava que os guardas estivessem levando Jesus para a casa de Anás, o sumo sacerdote benemérito, e assim contornou por entre o pomar de oliveiras e chegou lá antes da multidão, escondendo-se perto do portão de entrada do palácio do sumo sacerdote. Obrigada, Eglin. Muito obrigada. E aí, pessoal, quem quer falar alguma coisa? Então, Judas, né, não precisava ter traído Jesus. O próprio Jesus deu uma oportunidade a Judas de que
ele não consumasse, né, a ideia que ele tinha. Então ele se antecipou, ele se antecipa e pergunta quem vocês procuram e o guarda fala, né, o soldado romano fala Jesus de Nazaré e ele fala sou eu. Nesse momento, se Judas tivesse sido tocado, ele não iria avante, né, com o seu plano, mas ao contrário disso, ele fez questão de ir lá e beijar Jesus, que é o que ele tinha combinado com os soldados e com o pessoal do Sinédrio, para justificar a traição dele, né, para justificar as glórias que ele pensava que fosse receber e as honrarias e etc. E, na verdade, ele não estava interessado em dinheiro. Judas não tinha essa ambição por dinheiro, ele tinha ambição por poder. E é isso que ele queria. Como ele não conseguiu, como Jesus é, ele percebeu que Jesus não seria aquele Messias político, aquele Messias esperado, então ele resolveu se baldear, né, para o lado do Sinédrio para receber as honras e glórias do Sinédrio com essa traição. Só que, claro, que não deu certo isso. Então vamos lá. Daniela. Aquela parte lá que fala que quando Judas estava prestes a fazer essa encenação, né? Porque ele queria, né, mostrar para o povo, olha, fui lá cumprir com o plano, tal, mesmo Jesus já tendo se adiantado e Jesus, quando Pedro sacou a espada e todo mundo queria lá intervir, Jesus falou que se ele quisesse, ele poderia convocar 12 legiões de anjos para que soltassem ele, mas ele falou, mas você não está percebendo que o pai quer que eu beba desse cálice? Então, assim, mais uma vez o Jesus fazendo lá a questão do vamos deixar o pessoal seguir o livre-arbítrio. Se o Judas escolhe ser tão mesquinho a esse ponto, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para ele. Ei, mas tu ainda precisa me dar o beijinho? E aí, mesmo assim, ele ainda não cedeu. Ele disse: Ah, então que seja feita à vontade, né? Se ele quer ser um idiota, que ele seja, e vamos lá, vai, me prende aqui como se eu fosse um bandido e vamos. Acho assim hilário assim essa cena e também porque eu penso assim, engraçado que eu não sinto raiva do Judas nem do Lúcifer por eles terem um livre-arbítrio e fico com raiva das pessoas, porque as pessoas da minha volta têm o livre-arbítrio delas e eu não aceito. É incrível isso, né? Mas enfim. Tá certo, Dani. Roberto, por favor. Pessoal, se não me falha a memória, na Bíblia, nessa passagem, o Pedro, ele corta a orelha do soldado, e aí Jesus cura. Eu estou equivocado ou isso não aconteceu mesmo? No livro não aparece isso. Na Bíblia, eu não sou uma profunda conhecedora da Bíblia, não sei. Alguém Sim, na sabe? Bíblia tem essa história, sim. Roberto, você quer concluir o seu pensamento? Não, não, então tem na Bíblia, mas não é fato. Então, é isso. Se Eu tenho a for fato, não impressão. foi reportado ali pelos reveladores, né? Tenho uma vaga impressão que em algum lugar mais para frente aconteceu isso. Não, não sei se foi aí ou só estou fazendo confusão com a Bíblia, mas eu também não sou uma Também. expert na Bíblia, não, mas não sei se no livro fala em alguma parte aí. Não sei se eu estou fazendo confusão, se for mais para frente. Eu não me lembro. A Bíblia fala nesse momento, nesse instante. É, Nesse instante. eu ia comentar um pouquinho que dessa situação aí, a partir desse momento, um pouco antes já desse momento,
o time todo de Jesus, os apóstolos, Jesus já estava condenado à morte, vamos dizer assim, embora ainda não tivesse sido assinada a sentença, mas eles já tinham decidido acabar com Jesus. Mas a verdade é que o time todo de Jesus estava correndo um risco ali. E não só ali naquele momento, mas nos que se seguiram, né? Eh, e Jesus, com certeza, ficou preocupado com isso daí. Ele não queria que os apóstolos dele, sofressem qualquer tipo de agressão. E imagina se os caras resolvem acabar com os apóstolos de Jesus ali também, né? Então, o legado de Jesus, que estava depositado em cima desses apóstolos, teria que meio que sido um trabalho quase perdido, né? Imagina a preocupação de Jesus com relação a isso, né? Ela não, vim cá, fiz todo esse trabalho, preparei esses homens, e agora eu tenho que cuidar para que eles não desapareçam do mapa aí, senão passamos todo esse tempo aqui fazendo essa trabalheira toda e vai pro brejo, né, esse negócio, né? Então, os reveladores não falam muito a respeito disso, embora em algumas passagens eles falem da preocupação de Jesus com relação aos apóstolos. Mas eu imagino que esse negócio estava ali presente na cabeça de Jesus, né? E talvez ele já tivesse a ciência ou a presciência de que não ia acontecer isso. Então, sei lá. Ah, é só uma coisa para a gente pensar aqui, né? Se eu Mas, tivesse no lugar dele, eu ia estar muito preocupado com isso. mas ele se preocupa, porque no tópico anterior, não, no 183:1, se eu não me engano, ele fala que Jesus sai do acampamento e vai para a prensa de Oliva, né? Longe dos apóstolos, exatamente para poupar, né? Para que não haja um embate entre os soldados e os apóstolos. Então, ele, na minha opinião, ele achava que poderia acontecer e ele tentou poupar os apóstolos disso, né? Tentou preservar os apóstolos. É o que eu entendo. É, eu também acho que foi. Mas imagina, foi um momento bastante tenso, né? Imagina, você trabalha a vida toda para construir um negócio e de repente está ali na iminência daquela fundação, daquela base que você preparou ser destruída, né? Bom, é complicado isso daí, né? Não sei se isso fosse realmente acontecer, se Jesus não teria arranjado um jeito de intervir, sei lá, mas eu suponho que não. Mas imagina a preocupação dele quando chega o Pedro ali tirando a espada para fora ali, né? Pelo amor de Deus, né? Pare com isso, homem. Ai, ai. Mais alguém? Então podemos continuar. A discussão na prensa, quem que vai ler para a gente? Se não tiver voluntários aí, eu posso ler mais um pouquinho. Então, pode ler, por favor, Nito. Então, vamos lá. A discussão na prensa de Olivas. Tiago Zebedeu viu-se separado de Simão Pedro e do seu irmão João, e assim agora se unia aos outros apóstolos e aos seus companheiros de acampamento, na prensa de Olivas, para deliberar sobre o que eles deveriam fazer em vista da prisão do mestre. André
havia sido liberado de toda a responsabilidade na direção do grupo dos seus companheiros apóstolos. E assim, nesta que era a maior de todas as crises nas suas vidas, ele ficara em silêncio. Depois de uma discussão informal curta, Simão Zelote subiu na mureta de pedra da prensa de Olivas e, fazendo um apelo apaixonado de lealdade ao Mestre e à causa do reino, exortou os seus companheiros apóstolos e os outros discípulos a se apressarem em seguir a multidão e efetuar o resgate de Jesus. A maioria do grupo estaria disposta a seguir a sua liderança atuante, não fosse o conselho de Natanael, que se levantou no momento em que Simão havia acabado de falar e chamou a atenção de todos para os ensinamentos tantas vezes repetidos de Jesus a respeito da não resistência. Ele ainda lembrou-lhes de que Jesus, naquela mesma noite, havia instruído a todos no sentido de que preservassem as suas vidas para a época em que deveriam sair para o mundo, proclamando as boas novas do Evangelho do Reino Celeste. E Natanael foi encorajado nessa posição por Tiago Zebedeu, que agora contava a todos como Pedro e outros sacaram das suas espadas para defender o mestre contra a prisão. E como Jesus pediu a Simão Pedro e aos seus companheiros com as espadas que embainhassem as suas lâminas, Mateus e Filipe também fizeram discursos, mas nada de definitivo saiu dessa discussão até que Tomé, chamando a atenção deles para o fato de que Jesus havia aconselhado a Lázaro que não se expusesse à morte, destacou que nada podiam fazer para salvar o seu mestre, porquanto ele se recusara a permitir os seus amigos de defendê-los e persistia em abster-se de lançar mão dos seus poderes divinos para frustrar os seus inimigos humanos. Tomé persuadiu-os a espalharem-se, cada homem por si e separadamente, com o seu acordo de que Davi e Zebedeu permanecessem no acampamento, mantendo um centro de coordenação e uma sede central de mensageiros para o grupo. Por volta de 2:30 naquela manhã, o campo estava deserto. Apenas Davi permanecia à mão com 3 ou 4 mensageiros, os outros haviam sido despachados para segurar a informação sobre o local para onde Jesus fora levado e quanto ao que pretendiam fazer com ele. 5 dos apóstolos, Natanael, Mateus, Filipe, os gêmeos, foram esconder-se em Betfage e em Betânia. Tomé, André, Tiago e Simão Zelote estavam escondidos na cidade. Simão Pedro e João Zebedeu seguiram juntos para a casa de Anás. Pouco depois do amanhecer, Simão Pedro perambulou de volta ao acampamento do Getsemane. Era o retrato desanimado de um profundo desespero. Davi enviou, acompanhado por um mensageiro, para juntar-se a seu irmão André, que estava na casa de Nicodemos, em Jerusalém. Até o final da crucificação, João Zebedeu, como Jesus havia instruído que fizesse, permaneceu sempre por perto e à mão. E foi ele que supriu os mensageiros de Davi com as informações de hora em hora que eles levavam a Davi no acampamento do jardim, e que então eram repassadas aos apóstolos escondidos e à família de Jesus. Por certo, o pastor foi golpeado e as ovelhas ficaram dispersas. Conquanto todos vagamente constatassem que Jesus os tinha advertido de antemão exatamente sobre essa situação, estavam todos demasiadamente chocados com o desaparecimento súbito do mestre para serem capazes de usar as suas mentes de um modo normal. Era pouco depois do nascer do dia e justamente depois de Pedro haver sido enviado para juntar-se a seu irmão, quando Judá, o irmão de Jesus na carne, chegou ao campo, quase sem fôlego, e, bem antes do resto da família de Jesus, para ficar sabendo apenas que o mestre já tinha sido colocado na prisão. Ele apressou-se de volta, estrada de Jericó abaixo, para levar essa informação à sua mãe e aos seus irmãos e irmãs. Davi e Zebedeu enviou um recado à família de Jesus, por meio de Judá, para que se reunissem na casa de Marta e Maria, em Betânia, para que lá esperassem pelas notícias que os seus mensageiros levariam regularmente a eles.
Essa era a situação durante a segunda metade da noite de quinta-feira e das primeiras horas da manhã de sexta-feira, no que concerne aos apóstolos, aos principais discípulos e à família terrena de Jesus. E o serviço de mensageiros de Davi Zebedeu continuou operando. Da sua sede no acampamento do Getsemane, ele mantinha todos esses grupos e os indivíduos em contato uns com os outros. Obrigada, Milton. Quem quer comentar? Toda essa confusão e medo após a prisão de Jesus, né? Os discípulos estavam sem saber o que fazer. De novo, aí tinha o trabalho do Davi Zebedeu e o time dele, né? Tentando manter o pessoal informado e atualizado do que estava acontecendo. Impressionante o trabalho do Davi Zebedeu. Todo mundo desnorteado ali, sem saber exatamente o que fazer, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele ia lá buscar as notícias, não ficou desnorteado e vinha trazer as notícias para todo mundo, né? Tenho uma profunda admiração por esse Davi, que coisa impressionante. O Eu oposto imagino. de Judas. Ai, desculpa. O oposto de Judas, né? Judas queria a glória, queria honrarias. E Davi Zebedeu, uma vez ele fala para Jesus: Eu não fui um apóstolo seu, mas eu te servi de coração. E Jesus fala: é verdade, você estava sempre presente naqueles trabalhos que ninguém, que você não aparece, não são essas palavras de Jesus, é claro, mas que você não aparece, você fica nos bastidores, mas o seu auxílio para mim foi imenso, né? Então, Jesus reconhecendo, né, todo o trabalho de Davi Zebedeu, assim, um trabalho abnegado e sem se preocupar com honrarias, em estar pertinho de Jesus e estar recebendo seus ensinamentos. Ele estava ali só para servir mesmo. Também acho assim louvável a atitude dele. É, quem? Ah, o Roberto tinha mais alguém também. Era Roberto, eu pode que falar? Ah, tenho mãozinha aqui. tá bom. Então você Tudo quer falar bem. e depois o Roberto fala, ou vice-versa. Então, já que o Roberto está fechado aí ainda, deixa eu falar então. Eu fico imaginando, eu sinto, né, quando eu leio essa passagem aqui, eu sinto um peso tão grande no meu coração, porque é como se a gente pudesse se colocar lá no lugar dos discípulos e sentisse aquela consternação de cada um, aquele medo, aquele pavor, né, de ver o seu mestre tão querido, tão amado, sendo levado naquela circunstância como se fosse um ladrão, né? Como se fosse um bandido. Eu imagino que o coração desse povo deve ter ficado tão comprimido que eles não viam possibilidade de atuação, a não ser alguns, né, de ir lá e arrancar Jesus à força da mão desses homens, né? O que o Natanael e o Tomé aí disseram, né? Vai, gente, vamos com calma, vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Ele sabe o que está fazendo e a gente precisa respeitar, né, as ordens dele para que depois a gente possa cumprir aquilo que ele determinou, que era divulgar os ensinamentos dele para o mundo inteiro. Mas, assim, esse momento lá que eles viveram, Maria, pensa Maria, né, com os irmãos e irmãs de Jesus, como esse povo deve ter ficado comovido com toda essa situação e o segmento disso aí adiante, né, que levou à morte dele. Enfim, era só isso que eu queria dizer. Obrigada, Suelene. Roberto, por favor. Olha, eu quero ressaltar a virtude da lealdade e da coragem. Em certa maneira, é o contrário da traição. Então, eu creio que a traição, o que fez Judas, tem a ver com a falta de lealdade às pessoas. E a coragem de Davi
e de outros, de João, que acompanhou Jesus, tem a ver com a lealdade. O quinto espírito ajudante da mente é o espírito da lealdade, da coragem. Coragem. E um dos frutos do espírito, quando Jesus ele fala depois da ressurreição, fala de 11 frutos do espírito. 7 mais 4. E o quinto é lealdade corajosa. Tá? Tem uma passagem que Jesus diz que a lealdade é uma virtude cardinal. E tem uma outra passagem que, quando fala de Caligastra, do diabo, ele fala que a traição aos amigos é uma das, das ações mais detrimentais para o desenvolvimento da personalidade. Eu creio que a lealdade às pessoas e aos amigos é que te levam a atitudes corajosas, ela é uma decisão da personalidade inteira. E tem mais coisas que eu iria considerar a esse respeito, mas o, o Henrique mencionou, e eu também, o Davi Zebedeu e os mensageiros. Pois bem, a lealdade é o quinto espírito ajudante da mente. E tem uma passagem do livro que os mensageiros poderosos, eles são mencionados na quinta dentre 7 posições. Né? Ele fala, os julgamentos são feitos pelos anciões dos dias, os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos, censores universais, aí vem os mensageiros poderosos, na quinta posição. Então, eu creio que a lealdade, a coragem, os mensageiros poderosos, eles estão associados com a quinta influência espiritual no ser humano, que é o Espírito Santo. É o quinto, tá? E eu acredito que o Espírito Santo, a Mãe Divina, ele é o centro de uma decisão espiritual que é santa, íntegra e leal às pessoas. Esses são os meus comentários, tá? Mas eu tenho questões pessoais e eu quero colocar isso também. O que que a gente faz quando um amigo, alguém próximo, está sendo injustiçado? A gente deixa. Até onde deve ir nossa coragem? Entendeu? Uma pessoa amada, um irmão, vamos supor, está sendo injustiçado, tem muitos sendo injustiçados no país. Nós devemos calar, nós não devemos, é uma decisão pessoal, a gente deve comungar com o Espírito Santo para decidir isso. Até onde a nossa omissão é cuidado ou é falta de coragem? Enfim, essas questões todas me vêm à mente quando eu vejo esse momento crucial da vida de Jesus e que força todos a tomar decisões, enfim. Alguém quer responder, Roberto? O menino João, né, João Marcos, também estava ali imbuído dessa lealdade com o mestre ali, né? É, então, não só Davi Zebedeu, com certeza outros ali também. É, mas foi bom e foi prudente que todos
seguissem a recomendação de Jesus de se protegerem, se cuidarem, não se envolverem naquele processo que poderia culminar numa coisa pior, onde o plano de Jesus poderia ir por água abaixo se a coisa complicasse ali para os seus apóstolos. Então, acho que a prudência recomendada por Jesus para os seus apóstolos foi bastante apropriada para assegurar o futuro, para assegurar a continuidade do trabalho dele aqui na Terra, né? Então, não estou com isso respondendo ao Roberto, porque eu não me sinto capaz de responder ao Roberto com relação a esse questionamento dele, porque é uma decisão muito pessoal de cada um. Ah, eu, em outras oportunidades, e agora falando um pouco para o Roberto, eu acho que sim, a gente deve manifestar a nossa defesa, o nosso apoio, aquelas coisas que nós defendemos. Mas o meu posicionamento pessoal, o meu posicionamento pessoal é de buscar trabalhar nos homens um desenvolvimento espiritual, né, para que todos os homens possam conhecer a Deus, levar a Deus no seu coração e, com isso, eh, tendo Deus no coração, agirem sempre todos de maneira correta, de maneira adequada. Coisa que a gente não vê acontecer hoje em muitos lugares, inclusive no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, infelizmente, no- a humanidade em Urântia ainda é muito comprometida com o seu caráter, com as suas ações, mas nós não vamos conseguir resolver todos esses problemas do mundo. Podemos até ser um Dom Quixote e tentar acertar essas coisas. Mas eu quero acreditar que se a gente não conseguir salvar o mundo, mas conseguirmos contaminar, contagiar as pessoas que nos cercam com essa presença de Deus, já vamos estar fazendo um grande trabalho para nós e para todo mundo. Tudo bem? Obrigada, Henrique. Aélio? Eu vi antes a Daniela, por favor, Daniela. Eventualmente você pode falar o que eu vou dizer. Vamos lá, Dani. Então, eu acho que essa pergunta do Roberto, como é a nossa reação diante de que a gente vê um irmão nosso sofrendo injustiça e tudo? Se for pegar como base o que o livro de Urântia fala, é muito complicado ter uma opinião embasada no livro de Urântia, porque assim, Jesus Cristo, ele era o criador do universo, então ele já não se metia em política. Tinha várias coisas que ele não se metia. Ele também deixou muito claro para os apóstolos, quando ele estava sendo preso, ele falou: Ei, não tá vendo que eu tenho que beber aqui desse cálice? Tipo, pessoal, é o seguinte, eu vou ser preso mesmo e vamos seguir o roteiro aqui. Se o pessoal vai me prender, se vai me matar, beleza, vai ser desse jeito. Não se metam. Vão aí fugir, vão aí não sei o quê. Então ele deixou aquela ordem. Eu imagino assim que os apóstolos tinham um extremo respeito por Jesus e por isso eles adotaram aquelas coisas que ele falou, né? E daí, assim, eu não sei, até assim, a pergunta foi feita com base em um nível histórico muito diferente do que a gente vive hoje. Hoje, por exemplo, se esse irmão for meu pai sendo preso injustamente, obviamente, a minha reação, eu não vou pegar lá o que Cristo ensinou, olha, não se meta, não vou me meter, porque ele era o criador do universo, eu não sou. Eu sou um ser humano, então eu vou reagir,
eu vou para a televisão, eu vou fazer seja lá o que for, vou fazer campanha, soltem ele, eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas eu vou agir ali em defesa do meu pai, por exemplo, da minha irmã, que é minha irmã de sangue, ou de alguma pessoa que eu tenha bastante consideração. Mas levando para um nível político, para um nível de tudo, para pegar esses ensinamentos que a gente escuta aqui, que a gente pega aqui, é realmente uma coisa muito pessoal e que vai do seu sentir. Tem gente que trabalha só em si, e assim ela está trabalhando o mundo inteiro, porque as pessoas vão sendo contagiadas com aquela transformação pessoal que a pessoa tem. Mas, no entanto, a evolução e todo esse jogo de quebra-cabeça, cada pessoa tem uma missão. E talvez existam pessoas que sim, que sentem que devem, né, agir, reagir, sei lá o quê, e tá ok também, faz parte. Mas realmente é uma coisa do sentir. Se a pessoa sente aquele movimento interior e sente que é uma coisa realmente divina nela, que é uma. Você sabe quando é uma coisa divina e quando é uma coisa egóica, uma coisa de vaidade, uma coisa que, enfim, que você só quer mostrar porque está em defesa de alguém. E, enfim, eu não sei explicar direito assim, não, porque fica muito longo, mas assim, não sei se eu consegui me expressar, mas era isso que veio e eu soltei. Obrigada, Dani. Aélio? Pois então, eu queria comentar sobre o parágrafo 2. Por favor, põe na tela. Mas enquanto põe na tela, eu queria comentar sobre a questão levantada pelo Roberto, que eu entendo não está relacionada com o estudo de hoje, lealdade, lutar por uma crença, pelo desvalido, pelo injustiçado. Nós, no Brasil, hoje, vivemos uma situação muito típica. Nós temos vários concidadãos presos lá na Papuda e em outros lugares, injustamente. E nós, muitos há mais de 1.000 dias, com mais de 14 anos de prisão, de certo modo, nós fazemos juízo de valor da situação, mas escolhemos o silêncio, escolhemos a inação. E eu penso que a provocação do Roberto é para meditação séria, realmente. Mas agora eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o parágrafo 2. O que me chamou a atenção aqui, no parágrafo 4.2, foi que foi a manifestação de Natanael, na verdade. Então, Natanael aconselhou aqueles mais afoitos, aqueles mais radicais, aqueles que queriam partir para a luta, a seguir o próprio conselho de Jesus. Então, eles aqui estão sendo, na verdade, segundo o meu entendimento, obedientes. Jesus previu que isso poderia acontecer, Jesus previu que poderia haver reações violentas, e Jesus previu que, além dele, poderiam ser martirizados outros, e aí a missão dele estaria comprometida no sentido de levar o evangelho para, para todo mundo até que chegasse nos nossos dias. Quero crer que não se trata de lealdade, também não se trata de valentia, também não se trata de covardia aqui. O parágrafo 2, como ele é muito extenso, eu não vou lê-lo, mas eu recomendo. Eu acho que nesse tópico aqui, nessa parte 4, a parte relevante está no 2, salvo melhor entendimento. Obrigado. Obrigada, Aélia. Isso mesmo. Natanael foi que ponderou e lembrou o que Jesus estava dizendo o tempo todo, né? Mais alguém quer falar?
Então, vamos lá para o último tópico. Quem que gostaria de ler aqui A Caminho do Palácio do Sumo Sacerdote? Posso Eu, ler. Então, por favor, Alguém pode ler. pediu? Alguém pediu antes? Leopoldo, pode ler que eu já li. 5. A caminho do palácio do sumo sacerdote. Antes de partirem do jardim com Jesus, surgiu entre o capitão judeu dos guardas do templo e o capitão romano da companhia de soldados uma discussão sobre o local para onde deveriam levar Jesus. O capitão dos guardas do templo deu ordens para que os soldados o levassem a Caifás, o sumo sacerdote em exercício. O capitão dos soldados romanos ordenou que Jesus fosse levado ao palácio de Anás, o antigo sumo sacerdote e sogro de Caifás. E assim foi feito porque os romanos estavam acostumados a lidar diretamente com Anás e resolver com ele sobre todas as questões que tinham a ver com a aplicação à força das leis eclesiásticas judaicas. E as ordens do capitão romano foram obedecidas. Eles levaram Jesus à casa de Anás para que este examinasse preliminarmente o caso. Judas marchava perto dos capitães, escutando tudo o que estava sendo dito, mas não tomou parte na discussão, pois nem o capitão judeu, nem tampouco o oficial romano queriam falar com o traidor. De tal modo, o desprezavam. Por volta desse momento, João Zebedeu, lembrando-se das instruções do seu mestre para permanecer sempre por perto e à mão, correu até perto de Jesus enquanto ele caminhava entre os dois capitães. O comandante dos guardas do templo, ao ver João vindo com eles, disse ao seu assistente: prende esse homem e amarra-o. Ele é um dos seguidores deste homem. Mas quando o capitão romano ouviu isso e olhou em volta e viu João, ele deu ordens para que o apóstolo viesse até ele e que não fosse molestado por ninguém. Então o capitão romano disse ao capitão judeu: este homem não é nem um traidor, nem um covarde. Viu no jardim e ele não sacou de uma espada para resistir a nós. Ele teve a coragem de vir aqui para estar com seu mestre, e nenhum homem colocará a mão nele. A lei romana permite que qualquer prisioneiro possa ter ao menos um amigo para acompanhá-lo à barra do tribunal. E este homem não será impedido de permanecer ao lado de seu mestre, o prisioneiro. E quando Judas ouviu isso, ficou tão envergonhado e humilhado que retardou o passo e se pôs atrás do grupo, chegando ao palácio de Anás sozinho. E essa situação explica por que se permitiu a João Zebedeu permanecer perto de Jesus durante todo o seu caminho de experiências penosas, nessa noite e no dia seguinte. Os judeus ficaram com medo de falar qualquer coisa a João ou molestá-lo de qualquer maneira, pois ele havia conseguido algo com o status de um conselheiro romano, indicado para atuar como observador das transações
da corte eclesiástica dos judeus. A posição privilegiada de João tornou-se ainda mais segura quando, ao entregar Jesus ao capitão dos guardas do templo, na porta do palácio de Anás, o romano, dirigiu-se ao seu assistente, disse: vai junto com este prisioneiro e cuida para que esses judeus não o matem sem o consentimento de Pilatos. Vigia para que eles não o assassinem e cuida para que o seu amigo, este Galileu, seja permitido ficar junto e observar tudo o que acontece. E assim, João capacitou-se para estar perto de Jesus até o momento da sua morte na cruz, enquanto os outros 10 apóstolos foram obrigados a permanecer escondidos. João estava agindo sob a proteção romana e os judeus não ousaram molestá-lo até depois da morte do mestre. E em todo o trajeto até o palácio de Anás, Jesus não abriu a boca. Desde o momento da sua prisão até o de apresentar-se diante de Anás, o filho do homem não disse uma palavra sequer. Obrigada, Leopoldo. Nada. Alguém quer comentar? Eu gostaria de comentar Pode falar, assim, Eri. a lealdade corajosa. Nós estávamos falando da lealdade, né, de João, né, de seguir, porque ele estava arriscando a vida dele, né, e ainda teve essa proteção desse capitão romano, e, e é uma presença assim muito leal, silenciosa e muito corajosa mesmo, né, admirável, né, são seres humanos que eu queria se comentar. Muito legal. Obrigada, Eri. Dani, por favor. Eu achei interessante essa parte de que Judas, mesmo depois de ter cumprido a encenação dele toda, o pessoal lá, os chefões, digamos assim, desprezavam ele. E aí isso me levou a interpretar as atitudes do Judas como alguém que necessitava muito de reconhecimento. E como a gente, na nossa humanidade, confunde ser reconhecido com poder, né? Achar que o poder é que vai trazer o reconhecimento. E daí também eu fui entendendo as reações de Jesus com relação a eles, questionamentos anteriores, no ato da traição, né? Que ele se levantou primeiro, tal, que ele já previa que ele iria seguir sem que Jesus, como criador de todos, ele entendia uma necessidade de reconhecimento que o Judas tinha. E ele oferecia aquela forma de reconhecimento, mas ele não conseguia interpretar aquilo, ele não conseguia se ver reconhecido, ele entendia que o reconhecimento era associado a poder, status e estar no meio daquele povo. Enfim, é porque passou esse capítulo e eu fiquei com isso na cabeça. É verdade mesmo, né? Então, olha, a traição, ela é desprezada, né, pelos dois capitães, tanto pelo capitão judeu quanto pelo capitão romano, né? E aí, nesse momento, realmente, como você falou, né, Judas se afasta e chega sozinho até o palácio de Anás, né? Isso vai mostrando o quanto ele estava envergonhado já nesse momento, né? Cabisbaixo e envergonhado. E isso eu acho que ilustra, né, a decadência moral, né, e a solidão espiritual do Judas. E os próximos capítulos, né, vão ainda exacerbar esse fato e até que ele mesmo tira a sua própria vida. Roberto, pode falar. Olha, a gente lendo essa cena, quando o revelador fala que Jesus permaneceu silencioso durante todo o trajeto, eu lembrei
do encontro nacional o que a irmã Wilze falou, porque eu também não entendo muito do que aconteceu na crucificação, eu fico com um nó no coração, sem entender, né? E eu não sei se a Wilze está, mas ela falou que não entendia a crucificação, que teve um diálogo interior com Jesus, e era mais ou menos assim, se não me falha a memória, que ela, o que você faria se viessem te crucificar? Aí a Wilze falou, que testemunhou que no coração dela ela disse: eu não iria ser crucificada, não, se eu tivesse seu poder. Aí Jesus disse na intimidade para a Wilza: pois eu fui. Aí depois falou do silêncio. Aí, o que você faria se viesse, te açoitasse, te prendesse? Você ficaria em silêncio? Ela: não, eu não ficaria, pois eu fiquei. E finalmente, se você fosse crucificado, você perdoaria? Ela: não, pois eu perdoei. Então, isso que a Wilze descreveu do diálogo interior dela com Jesus, que eu vi lá no Encontro Nacional, me ajudou muito e reforçou em mim o entendimento que deixasse ser crucificado, viver tudo aquilo, ser capaz de, no ato da crucificação, pedir para Deus perdoar o próprio carrasco que estava martirizando Jesus, que tudo isso foi decisão de Jesus Cristo. Decisão de Jesus Cristo. Ele decidiu fazer assim. Ele decidiu viver a vida natural de um ser humano. Ele decidiu não usar o poder dele para se livrar da crucificação. Tudo foi Jesus Cristo. E eu, quando eu vejo isso, é como os anjos, na hora, o livro de Durante descreve, vai descrever lá na frente, quando o carrasco estava crucificando Jesus, que ele falou assim: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Que os anjos se ajoelharam, que o universo se ajoelhou. Como é possível alguém amar tanto as criaturas para, no ato de estar sendo martirizado, manter o amor pelo inimigo e pensar com perdão por ele, aquele que o estava crucificando? Então, os reveladores falam de vários significados da cruz, mas para mim, algo que o poderoso Jesus Cristo fez foi ele, todo mundo na Terra pode até não dar muita importância ao Senhor Jesus, mas eu acho que ninguém tem medo de Jesus Cristo, porque todo mundo inconscientemente pensa: se ele foi capaz de perdoar o ignorante que o estava crucificando, eu acho que ele me perdoa. Então, Jesus Cristo é um amor que deixa todo mundo de joelho. É isso que eu, até um pouco emocionado, eu, eu fiz questão de comentar. Que bonito, Roberto. Obrigada. Dani? Não, um comentário em cima do comentário do Roberto. Gostei muito do que o Roberto falou, que essa questão de que ele se deixou, né, ser realmente crucificado e tudo. Mas era assim, Jesus naquele tempo, ele já tinha alcançado os sete círculos, ele já tinha o contato, eu acho, né? Nessa época tinha, né? Tinha? Sim. E daí ele até chegou a questionar: Pai, afasta de mim esse cálice. E para ele foi recebida a informação de que era da vontade do Pai que ele bebesse do cálice todo, mas porque era em total respeito à vontade de todos os que estavam envolvidos ali na questão.
Os seres humanos também tinham a sua própria vontade. Então, teve toda uma sabedoria de Jesus já estar no auge do que ele já poderia alcançar de criador e de se comunicar com o ajustador dele. Ele já sabia que essa vida aqui era só uma passagem, nem se compara com a vida real. Então, ele tinha um conhecimento muito grande de que realmente, por isso que ele perdoou com facilidade e conseguia amar aquelas pessoas. Até porque eu acho que ele compreendia o jogo todo. O jogo que eu falo é o desenrolar todo, o que aquilo causaria, tudo, entende? Tudo, nada ali escapava de um grande entendimento do que era a vida aqui e do que era a vida verdadeira. Enfim, ele é o criador de tudo, do universo, né? Que eu tô falando do universo das criaturas. Muito bem, Dani. Mais alguém? Quer complementar ou quer falar alguma coisa, algum ponto de vista? É a humildade da humildade, né? Porque a gente imagina a situação, a posição de Jesus Cristo perante a população da época, né? Ele se manteve sereno, ele se manteve tranquilo o tempo todo. Em momento algum, ele se deu uma manifestação de que ele tivesse medo, não é? Que tivesse oprimido por alguma coisa. Ele simplesmente mostrou que ele faria bem acima daquilo que realmente nós imaginávamos na época e imaginássemos também hoje. A serenidade, a tranquilidade, a humildade, não é? Isso a gente nota que realmente, todo instante, ele se manteve ele mesmo. Em momento algum, ele baixou a cabeça. Isso, para mim, é a coisa que realmente é o que o Roberto falou aí, que eu acho super interessante, né? A cabeça dele não baixou em momento algum. A humildade dele demonstrou isso e demonstra até hoje ainda, né? Nos nossos estudos, nos nossos estudos diários. Obrigado. Obrigado, Leopoldo. Acho que Jesus escolheu o silêncio como um propósito espiritual, né? Que revelou a sua força interior e a confiança em Deus e a confiança na vontade do Pai. Ele sabia que ele podia entregar a vida, né, nas mãos do Pai. E aí também tem outro ponto, que eu vou te deixar falar, Dani, é, sobre o capitão romano, né? E o não sobre Caifás e Anás, né? O contraste que eu acho que existe entre os sacerdotes, né, Caifás e Anás, e o comportamento calmo de Jesus, né, que mostra a diferença, acho que entre o poder terreno, político e a autoridade espiritual verdadeira, né? Jesus era a autoridade espiritual verdadeira, aliás, a única autoridade. Dani, pode falar, só queria colocar isso. Não, que eu tinha esquecido, acabou fugindo da memória, mas eu fui lembrando aqui no decorrer que também foi da parte que o Roberto citou da meditação da pessoa aí, que disse que teve um diálogo, né? Que assim, às vezes a gente tem os nossos cálices, né? E a gente não quer beber do cálice. E tipo, e a exemplo do que ele trouxe aí, fazendo uma analogia com os desafios que a gente recebe na vida e a gente não quer, né? Enfrentar, pede, ô pai, me livra disso aí e tal, né? Não quer enfrentar. E Jesus, tendo poder, até no ato da prisão, que ele disse, eu podia invocar aqui a legião de anjos e ser solto imediatamente. Não fiz. E aí ele dá altas demonstrações, como o Leopoldo falou, é uma prova de humildade e tudo, mas eu vejo muito assim, como eu falei no início da reunião, gente, é o máximo de respeito com o livre arbítrio e escolhas das pessoas.
assim, você chegar a um ponto em que você é capaz de reagir, principalmente, o maior ensinamento foi a reação dele, né? O silêncio, tudo, 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 tudo. E até esse silêncio que ele escolheu, acho que também favoreceu muito, porque o pessoal lá falou, né? Olha, não mexe com ele, tudo, deixa ele aí meio que, entre aspas, protegido, até que Pilatos determine para matar ele, porque poderiam ir lá torturar ele, fazer coisas. No entanto, diante daquela postura que ele teve, que eu acho que até essa reação do pessoal lá de dizer não mexam com ele, evitem que ele seja morto, né? Até que venha a decisão lá do Pilatos. E deixe que ele veja tudo e tudo, assim. Foi devido também a toda essa postura que ele teve anteriormente, toda essa reação majestosa de um rei que ele teve. Ele se apresentava, ele falava, mesmo diante de grandes injustiças, ele estava lá de boa, tá? Tô aqui, sou eu, e aí, o que é que é? Era, tipo assim, uma postura completamente, realmente, de máximo respeito com tudo que estava rolando. Eu falo que estava rolando de vontade dos homens naquela época, assim, né? É isso. Obrigada, Dani. O, o nosso querido Jesus, desde pequeno, ele nunca reagia a nenhuma provocação, a nenhuma agressão. Mas quando ele era criança, ele tinha lá o coleguinha dele, né? Que vivia defendendo ele quando os outros coleguinhas Era Mose, né? queriam. É Jacó, né? Acho que era, não era? Não sei se era Mose. Então, toda a vida, Jesus se recusava a usar de força para se defender. Ele dizia: olha, você tem que tentar dissuadir a pessoa que está te atacando com palavras, com respeito, porque geralmente as pessoas não sabem o que estão fazendo. Então, na atitude de Jesus, não havia espaço sequer para a autodefesa. Toda a vida foi assim. Não é uma novidade essa presença dele altiva dessa forma durante esse processo do final da vida dele. E todos nós sempre nos fazemos pergunta, questionamos a vontade do Pai, a atitude de Jesus, etc. Eu acho que os acontecimentos que levaram Jesus a essa situação, embora tenha causado uma comoção e nos envolve emocionalmente até hoje, na verdade, essa atitude de Jesus, a maneira como ele enfrentou esse processo e essa situação, só faz com que nós tenhamos uma profunda admiração por ele, um profundo respeito, e com que a gente questione, com que a gente reflita sobre os ensinamentos dessas atitudes todas. Então, uma reflexão que nós podemos fazer é o que Jesus poderia ter feito para escapar disso, né? Ele poderia ter fugido, por exemplo. Se ele fosse um fugido, um perseguido, e não tivesse enfrentado essa situação lá, ido para um outro país, alguma outra coisa, a gente não sabe como é que seria o destino dela. Mas como é que seria a nossa visão de Jesus, que buscou, então, não enfrentar essa situação com os membros do Sinédrio ali, e que tinha com ele todos aqueles apóstolos
esperando o tão esperado reino espiritual que eles confundiam de todas as formas. Então, se Jesus tivesse fugido, não tivesse enfrentado essa situação, como é que seria? Uma outra alternativa, existem muitas, né? Mas uma outra seria ele falar: não, aqui sou Deus, aqui vai ser do meu jeito. Eu vou botar todo mundo para correr, vou botar todo mundo para queimar no fogo do inferno, eu vou andar nas nuvens aqui, eu vou acontecer, vou fazer tal. Como é que seria a nossa visão desse Jesus que usou todos esses seus poderes divinos, que nenhum de nós tem? Então ele leva essa vantagem sobre nós. Veja bem, Jesus está neste mundo, nos ensinando a viver com dignidade, com respeito pelas pessoas, com amor, com dedicação, para fazer a vontade do Pai e chegar no reino dos céus. Então, como é que seria a nossa visão de Jesus se ali, em vez de fazer a multiplicação dos pães, ele fizesse a divisão dos homens, né? Falando: não, tem quantos homens aqui? 200, vai virar um só. E esse um eu vou dar uma porrada nele, vou derrubar esse cara, né? Então, como é que seria a nossa visão desse Jesus? Como é que seria o nosso entendimento hoje, aqui nessa aula, conhecendo uma história onde Jesus tivesse se manifestado poderosamente, destruindo a todos os seus inimigos ali, combatendo com todos eles, ou usando uma outra alternativa, né, de fugir, ou sei lá eu o que. Então, nós teríamos o mesmo respeito, a mesma admiração e o mesmo ensinamento, a gente assimilaria o mesmo ensinamento que Jesus nos passa, de respeito, de consideração, de tolerância, de paciência, de amor, de dedicação aos homens, se ele não tivesse se comportado dessa forma. Eu não estou dizendo que ele tinha que morrer dessa forma. Estou dizendo que isso foi o que os homens planejaram para ele, que ele poderia ter evitado se quisesse, né? Então, não tem aqui, não estou pretendendo levantar nem certo nem errado. É só uma reflexão que cada um de nós façamos no nosso interior, tentando entender a atitude de Jesus, tentando entender o momento da vida dele ali, tentando entender tudo que ele fez antes disso e de que maneira todos esses ensinamentos e toda essa glória dele chegou até nós nos dias de hoje. Porque, afinal das contas, nós estamos falando desse momento terrível aqui da vida dele. Mas a gente não pode esquecer do momento de glória que está mais à frente, no momento da ressurreição, no momento que ele mostra: olha, tá vendo? Faça a vontade do Pai e você vai entrar no reino dos céus. Você vai ressuscitar como eu ressuscitei. Tudo isso daqui que nós estamos passando aqui é uma picuinha, é uma bobagem, que só serve para fazer com que a gente possa engrandecer, elevar o nosso espírito, despertar o nosso amor pelos homens, ficarmos penalizados com a ignorância deles. E o que nós vamos fazer, né? Tem que perdoar esses coitados, que é o que ele fez, né? Porque todos esses, ou a maioria desses que queriam a morte dele ali, eu não tenho como saber disso, mas provavelmente foram julgados. E qual foi o destino deles? Provavelmente não foi o do reino dos céus, mas nós não temos como saber disso, uma vez que Jesus os perdoou. Então, é muito interessante toda essa discussão, todo esse processo, porque, de fato, a emoção
nos toca profundamente, nós ficamos profundamente penalizados com o martírio passado por Jesus nisso. Mas vale a pena a gente pensar como nós veríamos Jesus se ele tivesse feito de outra forma, né? Qual o ensinamento que nós teríamos assimilado? Qual o nível de amor e adoração e admiração que nós teríamos por ele? Se ele não tivesse passado isso com a altivez, com a segurança, com a confiança no nosso Pai, com a fé no nosso Pai que ele passou. Porque não é uma questão de coragem, de falar, não, eu sou corajoso, eu sou bravo aqui. É mais do que isso, é uma questão de retidão, é uma questão de confiar no Pai, uma questão de saber que vai ressuscitar, uma questão de saber que está transmitindo um ensinamento para todos os seres humanos deste planeta aqui onde ele viveu. Então, eu fico curioso sempre para saber tudo o que passava na mente de Jesus ali naqueles momentos. E honestamente falando, apesar de me doer muito no coração tudo o que ele passou, eu acho que essa atitude dele, essa retidão, essa fé inquebrantável que ele tinha, o desejo de fazer a vontade do Pai, o amor dele por todos nós, só cresce dentro de mim quando eu percebo isso que ele passou com essa altivez e essa coragem e essa determinação, não dele se salvar, porque ele já estava salvo, mas de com isso atrair a todos nós para que nós também nos salvássemos de alguma forma até os dias de hoje, né? Então, não podemos confundir isso também com a ideia de que muitas religiões têm de que ele morreu na cruz para nos salvar, no sentido de essa salvação ser a nossa reconciliação com Deus pelos nossos pecados, dos nossos antepassados, porque não tem nada a ver, é outra coisa, né? Mas tá bom. É, Sidney, quer falar? É só rapidinho. É o texto que eu coloquei nos comentários aí, que eu sempre uso esse texto, e me ajuda muito. O texto do 102:7, né? O próprio Jesus falou. Ele retratou a profunda segurança do mortal sabedor de Deus. Desculpa, eu estou gripado, né? Ao dizer, para um crente do reino que conhece Deus, que importa se todas as coisas terrenas entrarem em colapso? As seguranças temporais são vulneráveis, enquanto as seguranças espirituais são inexpugnáveis. Quando as torrentes da adversidade humana, do egoísmo, da crueldade, do ódio, da malícia, da inveja, afluírem à porta da alma humana, podemos manter-vos na certeza de que é um bastião dele, cidadela do espírito, que permanece absolutamente inatingível. Isso é verdadeiro, ao menos para todo aquele ser humano que tenha entregado a guarda da sua alma ao Espírito, residente de Deus eterno. Muito bem Ele lembrado. mesmo, ele mesmo disse e ele mesmo cumpriu. Apesar de ele não ser, de ser o soberano desse sistema, né? Ele tinha certeza de tudo. Mas para nós, né? Nós sabemos que, por pior que seja, a saída está aí. Obrigado, isso aí. Muito bom, Sidney, muito bem lembrado. Obrigada, Sidney. Dani, você quer falar? E a Suelene, não sei se ela queria também. Fazer só um comentáriozinho aqui com vocês. Eu tenho uma prima que ela não é leitora do livro de Urântia.
porém ela gosta muito de frequentar a minha casa e geralmente é no horário das reuniões. Então ela acaba participando dessas reuniões, né? E aí eu já tô até em dúvida que como ela frequenta muito e sempre nos horários que ela sabe quem são vocês todos, de segunda a sexta-feira. E aí quando a gente resolve, tipo, fazer uma festinha, vamos cantar no karaokê, vamos tomar uma cerveja, um vinho, não sei o quê, a gente acaba conversando sobre Deus, sobre essas coisas. E aí ela é evangélica fervorosa. E ela sempre escutando, né? O livro e tal, não sei o que. Aí eu discutindo, mulher, Deus sofre e tal. E a gente tomando um vinho e conversando. Aí ela disse assim: Olha, eu vejo a tua leitura, tal, não sei o que, o teu grupo de leitura. E eu não gosto do livro de Urântia porque eu acho que é mentira. Não sobrepõe a Bíblia, porque ela é muito evangélica zona, sabe? E aí eu fico de boa com ela, só que ela disse assim, a vovó me disse, olha só, a vovó me disse que Jesus disse que ninguém podia ser salvo, ninguém era digno de ser salvo. Porém, Jesus ficou com pena, digamos assim, foi o nome que ela usou, e disse, eu vou descer e vou me experimentar como um homem, e eu vou entender por que é que essa humanidade não é salva, porque eu tenho que entender o que é que eles passam. E aí eu ouvindo ela e falando, gente, mas ela tá falando em outras palavras, o que o livro de Urântia, né, fala. E aí eu escutando ela. Só que depois eu fiquei tão reflexiva, porque foi tão bonitinho o jeito que ela falou, que eu não tinha. É tipo assim, eu amo Jesus, mas eu não amo ele assim, como eu vejo muitos amando. Por exemplo, o Roberto eu admiro muito. Ah, ele tem um amor, uma coisa. Muitos de vocês têm uma fé assim tão grandiosa e eu qualquer coisinha eu me abalo. E aí, quando a pessoa chega com um ponto de vista assim, que ela jogou assim pra mim, que eu já sabia com outras palavras, mas quando ela trouxe assim, né? Aí eu fiquei tão tocada por aquilo, eu fiquei, meu Deus, que você vai vendo assim outro ponto de vista e vai te mostrando outras facetas de formas de amar esse Cristo, né? E aí, assim, eu só queria compartilhar com vocês. A mulher é leitora de Urântia passiva. Muito bom, deixa ela ouvir então. Quem sabe um dia, né? Suelene, você quer falar? Então, isso que você falou, Henrique, é de uma profundidade extraordinária, viu? Acho que seu ajustador fica aí coladinho em você, te dando umas palhinhas, porque o que Jesus fez realmente, o comportamento dele não foi um comportamento para mudanças somente naquele momento do povo que estava ali, mas um comportamento que afeta a humanidade inteira e até outros universos locais. A postura dele foi tão grandiosa, tão amorosa, que, que abala todo mundo que tiver um tiquinho de sensibilidade para poder parar e seguir esse caminho que Jesus seguiu. Então, Jesus é de uma grandeza, né? Então não foi só o fato dele ter se deixado entregar, né? Dele sofrer todo aquele suplício, mas é o que ele talvez já tivesse, talvez não, né? Ele é Deus, mas que ele já sabia, né? E o próprio Pai sabia da dimensão desse sofrimento dele, o que agregaria na evolução de todos nós e de outros universos, que ele é visto, né, falado no livro de Urântia, que em outros universos todo mundo admira ele, né, pela grandeza dele, pelo papel que ele exerceu aqui e pela morte violenta, e acho que por mais pelo ensinamento, mais pelo poder, pela força, pela retidão que o Henrique colocou aí, né, pelo caráter de Jesus, de não entregar, né, não lutar contra, né? É um exemplo para a gente, quando alguns aí já falaram, quando a gente está numa dificuldade tremenda, que a gente não encontra saída, nossa mente fica embotada e a gente quer se entregar e falar, meu Deus, né? Faz alguma coisa aí, Senhor, né? Me tira disso aqui. Jesus, nem um instante, ele, né, só na hora lá
no Getsêmani, que ele pediu, Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas em nenhum momento depois ele disse, Senhor, né, por favor, Pai, né? Só na hora lá que ele estava quase indo, ele falou, Pai, é, nem sei se isso é real, parece que o livro de Urante fala que Jesus não disse isso, né? Pai, por que me abandonaste? Né? Então, acho que as palavras no livro de Urante é diferente, né? Que Jesus não falou, por que me abandonaste? Porque Jesus sabe que o Pai não abandona em nenhum instante. Então, a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, a majestade de Jesus naquele momento parece que desapareceu, né? Ficou só o Jesus humano, com todo aquele sofrimento, aquele suplício que é insuportável, segundo a ciência, para qualquer um de nós. Então, Jesus, não tem como não amar Jesus, não tem como a gente, né? Para mim, não tem como a gente não se render ao amor, à força e essa amorosidade do nosso Deus. É isso. Muito bom.